Pois bem, meus amigos, prazer inenarrável estar ao lado de vocês mais uma vez para tratarmos do nosso querido, amado, desejado, venerado e contemplado direito penal. A partir de agora, nós começaremos a análise do aberratio ictus, do aberratio criminis e faremos uma reanálise das hipóteses de erro, dada a importância do tema. Galera, aberratio ictus ou erro na execução, artigo 73 do Código Penal, que será posto na tela agora. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 do Código Penal. No caso de ser também atingida a pessoa que se pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70. Olhem aqui para o tio de vocês. Aberratio ictus, ou erro na execução, corresponde, e vocês já viram o artigo 20, parágrafo 3º, ao erro quanto à pessoa. Eu pretendo atingir o barachochô e atinjo outra pessoa. Eu pretendo atingir o barachochô e atinjo outra pessoa. Neste caso, o que se tem é a aplicação da regra do artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, que fala do erro quanto à pessoa. Eu levo em consideração as características da pessoa que eu pretendia atingir e não da pessoa atingida. Então eu pretendo matar o barachochô. Por erro, mato uma criança de 10 anos. Neste caso, não serão feitas as imputações relacionadas à vítima atingida, a criança de 10 anos. Serão feitas as imputações relacionadas ao barachochô, a pessoa que eu pretendia atingir. Em relação ao erro na execução, eu tenho determinadas circunstâncias onde ele é positivo, eu tenho determinadas circunstâncias onde ele é negativo. E por quê, meus amigos? Porque às vezes eu quero matar o meu pai para receber a herança e mato uma terceira pessoa. A mim será imputada a prática do homicídio em relação ao meu pai, qualificado pelo motivo egoístico, por mais que a pessoa não tenha nada a ver com isso. Então o fato de eu levar em consideração as características da pessoa que eu pretendia atingir serão maléficos. Ao passo que, no exemplo que eu dei do barachochô, e eu atendo e eu alcanço uma menina de 10 anos, se eu levasse em consideração as características da menina de 10 anos, minha situação seria prejudicial. Mas como eu levo a do barachochô, acaba sendo benéfica neste caso, tá? Então, às vezes é benéfica, às vezes é maléfica. Mas o que se tem em mente é, eu sempre levo em consideração as regras do erro quanto à pessoa, ou seja, as características da pessoa que eu pretendia atingir. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu atinjo a pessoa que eu pretendia e mais uma terceira pessoa, culposamente. Neste caso, vejam a parte final do artigo 73, eu levo em consideração as características do concurso formal perfeito. Uma única ação, 2 ou mais resultados, aplica-se a pena mais grave, acrescida-se de 1/3 até a metade. Uma única ação, 2 ou mais resultados, aplico a pena mais grave, acrescida de 1/3 até a metade. Tranquilo, meus amigos? Beleza? Este patamar está ok para vocês? É isso que nós temos. Erro na execução ou aberratio ictus.
eu coloquei para vocês aí rapidamente no material, erro na execução material do crime. Há um erro na execução material do crime. Ou seja, há uma inabilidade do sujeito ativo, seja na utilização da arma, seja até na pessoa que ele escolhe, e ele acaba cometendo um equívoco. A segunda modalidade que nós temos, que será posta na tela para vocês agora, é o aberratio criminis, também conhecido como resultado diverso do pretendido. O artigo 74 diz: fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido. Quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido. O agente responde por culpa se o fato é culposo. O agente responde também, e quando o agente alcança também o resultado pretendido, aplica-se a regra do concurso formal perfeito. Então, o primeiro ponto que vocês devem atentar é: o 74 já começa excluindo. O 74 diz o seguinte: só há o resultado diverso do pretendido quando nós não tivermos o erro quanto à pessoa. Erro quanto à pessoa, aberratio ictus. Todas as outras modalidades, aberratio criminis. Tranquilo? Então, o agente por acidente ou erro na execução da conduta delitiva alcança resultado diverso do pretendido. Eu pretendia dar um tiro contra uma pessoa, mas eu não sei manusear a pistola, eu acabo matando essa pessoa. Ou eu queria dar, para melhorar esse exemplo, eu pretendia dar um tiro de advertência, mas como eu não sei manusear a arma, eu acabo matando essa pessoa. Um resultado diverso do pretendido. Eu não almejava o resultado morte. Eu almejava exclusivamente dar um tiro de advertência, praticar o crime citado no Estatuto do Desarmamento. Neste caso, eu serei responsabilizado pelo crime de homicídio na modalidade culposa. Agora, eu serei responsabilizado na modalidade culposa por conta de dois aspectos. Primeiro, o iter criminis, cogitação, preparação, execução e consumação. Em relação ao iter criminis, o disparo é uma fase do crime de homicídio. Segundo, o homicídio prevê a modalidade culposa. Então eu serei punido a título de homicídio culposo. É o que diz a regra do artigo 74. Agora, quando sobrevém o resultado que eu pretendia e um resultado além do que eu pretendia, neste caso, meus amigos, será aplicada a regra do concurso formal perfeito. Aplico a pena mais grave, acrescida de 1/6 até a metade. Então eu pretendia atirar no barachoxô, mas como eu não sei manusear a arma, eu acerto o barachoxô e o Felipe, nosso produtor de imagem. Neste caso, resultado diverso do pretendido é um resultado além daquele pretendido inicialmente. O que nós temos? Qual é o cenário que nós temos neste caso? Eu aplico a pena de um dos crimes, acrescida de 1/6 até a metade. Aberratio criminis ou resultado diverso do pretendido. Tranquilo, meus amigos? Bem tranquilo até aqui. Já que nós falamos sobre aberratio criminis e o resultado diverso do pretendido, eu gostaria de tratar com vocês das hipóteses de erro que nós já as estudamos, mas eu acho importante nós analisarmos novamente. Que são o erro de tipo, em primeiro lugar, aí na tela para vocês,
O erro de tipo diz respeito aos elementos da situação fática. Ou seja, há um equívoco, há uma falsa interpretação acerca dos elementos do tipo penal incriminador. Eu pratico um dos elementos do tipo penal incriminador sem que eu perceba. E os elementos do erro de tipo, as espécies de erro de tipo são duas. Erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. Erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. O erro de tipo essencial sempre exclui o dolo. O erro de tipo essencial sempre exclui o dolo. Ao passo que o erro de tipo acidental não traz benefício algum ao agente. Ou seja, meus amigos, voltando aqui para mim. Ou seja, neste caso, no caso do erro de tipo essencial, nós temos uma falsa percepção da realidade. O agente, naquele contexto, não tem a capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Ao passo que, no erro de tipo essencial, o agente não tem a capacidade de entender o caráter ilícito do fato. O sujeito vai ao Paraguai comprar uma carga de sabão em pó. No lugar colocam cocaína. Ele é parado na fronteira, é feito o laudo ali na própria fronteira e percebem que é cocaína. Ele não tinha a percepção que aquilo era cocaína. Ele tinha uma falsa interpretação acerca do contexto fático. O erro de tipo essencial é dividido em duas subespécies. O erro de tipo essencial incriminador, que diz respeito à norma penal incriminadora, e o erro de tipo permissivo, que diz respeito à norma permissiva. O erro de tipo também é dividido em duas hipóteses. O erro de tipo evitável e o erro de tipo inevitável. O erro de tipo inevitável afasta o dolo e a culpa. O erro de tipo inevitável afasta o dolo e a culpa. Ao passo que o erro de tipo evitável afasta o dolo, mas permite a punição a título de culpa. No que tange aquelas duas espécies que eu mencionei a vocês, erro de tipo essencial, incriminador. A falsa percepção incide sobre um dos elementos da norma penal incriminadora. É o exemplo mais tradicional que nós temos. O sujeito sai para caçar com um colega, no meio da caçada ele vê um arbusto mexendo, ele pensa ser um urso, efetua um disparo no arbusto. Neste caso, qual é o crime que será imputado a ele? Matar alguém. Qual é o elemento sobre o qual há a incidência? O alguém, ele acha que é um urso e é permitida a caça, quando na verdade era o seu coleguinha. Neste caso não há o alguém. E o erro de tipo permissivo, há uma falsa percepção sobre o objetivo de uma excludente de ilicitude. Ele acha que está sob a égide de uma excludente de ilicitude, quando na verdade não estava. Então eu tenho um desafeto que disse o seguinte: Acácio, na primeira vez que nós nos encontrarmos, você será morto. Eu fico com isso na cabeça. Um belo dia, eu estou passeando pela Avenida Paulista e vejo aquele meu desafeto. Estou em hipótese de legítima defesa, já que ele disse que me mataria, efetuo 2 disparos contra ele. Na verdade era um sósia, não era ele. Eu imaginei estar numa hipótese de legítima defesa, quando na verdade não estava. A legítima defesa, todos vocês sabem, é uma norma penal permissiva, e por ser uma norma penal permissiva, eu não admito a sua punição. No que tange a próxima modalidade de erro, é o erro de tipo acidental. O erro de tipo acidental, conforme será posto aí para vocês, incide
sobre elementos irrelevantes da figura típica. Por haver essa incidência sobre elementos irrelevantes da figura típica, permanece sendo possível a punição. Neste bloco, inclusive, nós estudamos o erro de tipo acidental, que é o caso do erro quanto à pessoa. Eu serei punido como se tivesse acertado o meu alvo. E as hipóteses de erro de tipo acidental são as três que estão aí nos três últimos itens do material. Erro sobre o objeto material, erro na execução, que já são os estudados aberratio ictus e aberratio criminis, e o erro sobre o nexo de causalidade. Voltando aqui para mim. Galera, então, as modalidades de erro de tipo que nós temos. Erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. O erro de tipo essencial é dividido entre erro de tipo evitável, que exclui o dolo, mas permite a punição a título de culpa quando possível, e o erro de tipo inevitável, que permite a punição, não permite, aliás, a punição nem a título de dolo, nem a título de culpa. Erro de tipo incriminador, incide sobre a norma penal incriminadora. Erro de tipo permissivo, incide sobre a norma permissiva. E o erro de tipo acidental, incide sobre elementos relevantes da figura típica. Nós temos ainda uma outra modalidade de erro, que é o erro de proibição. O erro de proibição incide sobre o caráter ilícito do fato, como será posto no material aí para vocês. O sujeito sabe o que está fazendo, contudo, supõe que esta ação é permitida pelo ordenamento jurídico. O sujeito sabe o que está fazendo, contudo, supõe que essa ação é permitida pelo ordenamento jurídico. Acácio, consegue exemplificar? Consigo. O sujeito vem de Amsterdã para cá. Lá ele pode, por um exemplo, fumar maconha no estádio. Ele vem assistir um jogo aqui. Durante o jogo ele saca um badequinho desse tamanho e acende. Já vem um policial, dá um tapa na orelha dele e o prende. E o conduz à delegacia. Ele achava que era possível, que era permitido aquilo, quando na verdade não era. Um outro exemplo, um grego vem para o Brasil, vai a um restaurante caríssimo, pega um prato de uma porcelana valiosíssima ao término da refeição, joga esse prato no chão. Ele é preso pelo crime de dano. Só que na Grécia, isso era permitido. No Brasil, isso não é permitido. Tranquilo, galera? Beleza, sim ou não? Erro de proibição. É o que nós temos neste contexto. Importante que se frise, o erro de proibição é diferente do desconhecimento da lei. O desconhecimento da lei está no artigo 65, inciso 1, é causa atenuante. O erro de proibição exclui, vai ser posto aí para vocês na tela, a pretensão da reprovação. Ou seja, o erro de proibição exclui a culpabilidade. O erro de proibição exclui a culpabilidade. Ele não tinha potencial consciência da ilicitude por conta dessas circunstâncias. Tranquilo, meus amigos? Tranquilo? E nós temos duas espécies de erro de proibição. O erro de proibição direto, que é a espécie tradicional, e o erro de proibição indireto, que corresponde às discriminantes putativas. Galera, eram estes os aspectos que nós tínhamos a tratar acerca do erro. Nós já estudamos o erro anteriormente, só fizemos uma revisão para contextualizá-lo com os artigos 7.3 e 7.4 que nós estudamos. Em relação ao artigo 7.5, eu gostaria que vocês soubessem o seguinte. Lá nós temos aquele prazo máximo de 30 anos.
aquele prazo máximo de 30 anos é o período de cumprimento de pena. Nada impede que o juiz na dosimetria imponha uma pena superior a 30 anos, mas ele vai cumprir no máximo 30. Se não houver, óbvio, cometimento de outro crime, e nós fizemos essa reunificação. Mas é importante que se frise: progressão, aquele 1/6, livramento condicional, tudo isso leva em consideração a quantidade de pena imposta. Não leva em consideração os 30 anos. Beleza, galera? Voltaremos no próximo encontro falando do sursi e do livramento condicional, para depois tratarmos das causas extintivas da punibilidade do agente. Prazer inenarrável estar ao lado de vocês. Valeu, abraço, tchau!